tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar sobre o versículo da Bíblia que tem me dado paz, porque diante de notícias que querem tirar nossa paz, diante de tudo que nos apresenta sobre este tempo, eu quero falar algo que é tão atual, que está na Bíblia, que serve para este tempo e que possa trazer paz para o seu coração, como tem trazido para o meu coração. Então, o versículo está em Marcos, do capítulo 1, do versículo 15, que foi João Batista que chegou a dizer sobre isso, quando ele estava preso. E aí ele falou assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso você vai encontrar em Marcos, capítulo 1, do versículo 15. E isso tem me falado ao meu coração sobre este tempo, por conta de que, imagine ouvir isso há 2000 anos atrás. E isso foi há 2000 anos atrás. João Batista já tinha profetizado sobre os fins dos tempos. Já tinha falado: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, vocês conseguem entender que outros profetas vão se levantar, outros profetas vão chegar a dizer a mesma coisa que João Batista falou, que Jesus falou, que é chegado o reino de Deus, que o fim está próximo, arrependei-vos e volte para o Evangelho e volte para Cristo. Então, isso é atual. E eu vejo assim que essa palavra me traz paz, por conta de que, se a gente lembra do versículo sobre as 10 virgens, se você não sabe, tenta procurar esse versículo que fala sobre as 10 virgens que eram sábias e as 10 virgens que eram tolas. Então, diante disso, as sábias estavam preparadas para o rei, que simboliza Jesus. Jesus falou sobre essa parábola, é uma parábola que Jesus falou das 10 virgens. E eu vejo que a gente tem que, nesse tempo, estar buscando a palavra, tá fazendo o que Deus quer que a gente pratique também a palavra, que a gente leia a palavra, que a palavra entre no nosso coração e a gente vai simplesmente praticar a palavra de forma fácil, de forma que não vai pesar o nosso coração, pelo contrário, que vai ser leve, porque a gente tem entendimento, porque a gente tem lido a palavra e porque ela está no nosso coração. Então, para esse tempo, a gente tem que olhar para Cristo, ter fé em Cristo e fazer a vontade de Cristo, a fazer a vontade de Deus. E isso vai trazer paz para o nosso coração. Mesmo que o tempo tá atribulado, mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, a gente não sabe o que vai acontecer próximo ano, a gente não sabe, mas a gente tem que se agarrar à palavra, a gente tem que se agarrar a Cristo. E isso vai trazer paz em nosso coração. Quanto mais a gente se achega a Cristo, mais Ele vai nos dar paz, mais Ele vai dar amor pra gente, mais Ele vai dar o que a gente precisa. E essa palavra já está falando: o tempo está cumprido, ou melhor, o tempo está cumprido. Então, tudo o que Cristo tinha que fazer por nós, Ele já fez lá na cruz. A graça dele nos basta. Eu falei disso ontem, eu falei disso em 2 vídeos, eu cheguei a falar sobre isso. Então, a graça de Cristo nos basta. Pode vir tribulação, pode vir confusão, pode vir coisas que tem Apocalipse, pode vir até as profecias de Apocalipse, mas se a gente está em Cristo, a gente vai sentir paz, porque a nossa confiança não está nas coisas deste mundo, a nossa confiança não está no sistema deste mundo, mas a nossa confiança está em Cristo. Nossa confiança sempre tem que estar em Cristo. E hoje também cheguei a ouvir sobre
a questão da parábola sobre... Ai, como é o mesmo nome da parábola? É sobre as sementes que são jogadas na terra. Que vem o semeador e ele joga as sementes pela terra. Se você já ouviu sobre essa, eu posso até procurar aqui a parábola. Aqui. Essa parábola você pode encontrar em Mateus 13. Começa em Mateus 13. Eu vou ler um pouco sobre ela aqui. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram, né? Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo desceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Essa semente que essa parábola está falando significa a palavra de Deus. Então, o semeador semeou a palavra de Deus. O semeador foi e falou sobre o reino de Deus. E esse semeador simboliza Cristo. E aí, conforme você vai lendo Mateus 13, Jesus vai explicar essa parábola. E aí eu vou falar. No versículo 18, Jesus vai começar a explicar. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvido alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, eu quero parar por aqui. Então, que a gente possa entender que Deus quer que a gente coloque a palavra em nosso coração. Deus quer que a gente guarde a palavra em nosso coração. Que a gente leia e guarde em nosso coração. E para onde a gente for, seja um supermercado, seja então o seu trabalho, seja um passeio com amigos, então qualquer lugar que você sai, seja na sua igreja, então aquilo que você aprendeu na palavra, você vai executar lá fora, ou então na sua própria casa também serve. Então o que você aprendeu pela palavra, você vai executar. E como ela está guardada no seu coração, você vai lembrar do que você aprendeu. Você vai lembrar da palavra e vai executar a palavra. Por isso que a gente tem que guardar em nosso coração a palavra. E foi interessante porque se a gente for aqui voltar, que eu falei, aqueles que não foram frutíferos, teve um que me chamou muita atenção, que falou bem assim, eu acho que foram dois, na verdade.
sobre a questão... Quer ver aqui? No 22, se a gente voltando aqui, chamou a atenção, porque falou assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, o que era mais forte no coração dessa pessoa não é a palavra. O que ficou mais forte no coração dessa pessoa foi as coisas do mundo, foi as preocupações do mundo. Então, por isso que não teve frutos. A própria palavra não pôde florescer, não pôde, dar frutos nessa pessoa por conta de que o que era mais valioso para ela eram as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Então, mais importante do que as coisas do mundo deve ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna e as coisas do mundo é passageira. Tudo que você luta para ter, seja roupa, comida ou sustento, tudo isso é passageiro. E é tanto que você tem que trabalhar de novo para ter. Mas as coisas de Deus é eterno. Tudo que você faz, que é da vontade de Deus, que é sobre... Deus sempre vai falar para você para fazer coisas que vai edificar seu espírito, que vai fazer você ir para o céu, que vai fazer com que Deus tenha alegria com as suas ações. Então, o que tem que estar em nosso coração e o que tem que estar em nossa mente deve ser a palavra de Deus, que é mais importante do que as coisas deste mundo, que é mais importante do que as coisas passageiras. Então, mesmo que não seja fácil, não é fácil para ninguém sobre isso, porque a nossa mente quer nos levar a se preocupar com coisas do mundo, tem muita notícia que querem tirar a nossa paz, mas a gente tem que se agarrar à palavra de Deus, a gente tem que se agarrar àquilo que é eterno, a gente tem que preparar o nosso corpo e o nosso espírito para a vida eterna. E será que a gente está edificando o nosso espírito? Será que a gente está edificando o nosso coração? Porque como vamos edificar o nosso espírito pensando nas coisas do mundo, se preocupando com as coisas do mundo e esquecendo das coisas de Deus? A gente precisa voltar a nossa mente e o nosso coração para a palavra de Deus. Ainda que a gente vê, fulano, cicrano, beltrano, mas aquele dali, ele é cristão, isso que lá. Mesmo assim, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Não importa se o nosso vizinho não está fazendo, não importa se tem certas pessoas em nosso meio que são nossos irmãos e não está fazendo aquilo, a gente vê erro, a gente vê falha neles, ainda assim a gente tem que fazer a vontade de Deus. Mesmo que em nosso meio a pessoa não está fazendo a vontade de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus. A gente tem que estar lendo a palavra e fazendo a vontade de Deus e sendo diferença. E não esperando também que o próximo comece a fazer a diferença para a gente começar a fazer a diferença. A gente tem que fazer o que Deus quer. Deus está falando e Deus quer falar todos os dias com a gente. Então, que a gente não abafe a fala de Deus diante das coisas do mundo, que a gente não abafe o que Deus quer falar em nosso coração, o que Deus quer falar em nossa mente e o que Deus quer falar na palavra dele com a gente. Então, se a gente for lembrar da parábola das virgens, então as tolas, elas chegaram sim a fazer alguma coisa, elas fizeram alguma coisa, mas elas não tinham o óleo. Elas chegaram sim até, elas tinham o candelabro, né? Todas tinham candelabro. E é incrível que se a gente for parar para pensar,
que o que mais faltou nelas foi o quê? Foi o óleo. Tinha tudo, mas ainda assim, por coisa de detalhes, perderam de estar com o rei. Então, será que é por causa de detalhes que neste momento a gente não está fazendo a vontade de Deus, ou a gente não está lendo a Bíblia por causa de detalhes? Então, a gente tem que sim começar a preparar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito para a vida eterna, para receber a Cristo. Então, independente se a gente vai chegar a ver a vinda de Jesus ou não, mas que nosso corpo esteja pronto. Ninguém sabe quando ele virá. Muitas pessoas já falam, tá próximo, falam que vai ser a geração, que já somos a geração da vinda de Cristo, mas independente disso, sim ou não, não importa, que a gente esteja pronto, que a gente esteja preparado para o céu. Isso é algo que, coisa de 10 anos atrás, eu via pastores, graças a Deus, as mensagens que eu vi, a maioria das mensagens que eu vi de pastores eram mensagens boas, eram mensagens que me falava sobre a palavra, que me falava de Jesus, graças a Deus por isso. Então, há 10 anos atrás já falava sobre a vida eterna, sobre a gente se entregar a nossa vida para Deus, entregar a nossa vida para Jesus. Então, há 10 anos atrás eu vi isso. E eu vejo que essa mensagem continua sendo nova, essa mensagem continua sendo pra gente, continua sendo para hoje. E a palavra está falando aqui, o que João Batista chegou a falar é para hoje. Vou falar de novo. Que João Batista falou há 2000 anos atrás, em Marcos 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Há 2000 anos atrás, João Batista já falava isso. Então, que a gente seja a geração que também vai falar isso, o que João Batista falou, que a gente leve essa palavra que o reino de Deus está próximo, cada vez mais está próximo, e que a gente receba tudo isso com alegria, porque para as virgens sábias, então, para as virgens sábias, para as virgens que tinham o óleo e estavam preparadas para receber o rei, para receber o noivo. Então, qual era a diferença do coração delas, das sábias para as tolas? As sábias estavam com o coração tranquilo. As sábias, em sua mente e seu coração, já sabia assim, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Tudo que eu tinha que ajeitar, me preparar, eu já fiz, estou pronta, o noivo pode vir a qualquer hora que eu estou pronta. Então, elas estavam lá aguardando. Então, que a gente seja assim, que a gente esteja aguardando, pode demorar, seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Se a gente já está pronto, pode vir esse ano, pode vir um próximo, pode vir 10 anos, mas a gente vai estar pronto. Por isso que a gente tem que ser sábio diante das coisas de Deus, diante da palavra de Deus. A gente tem que ver a Bíblia como ouro. A gente tem que ver as coisas de Deus como algo tão precioso que a gente tem que guardar, que a gente tem que querer, que a gente tem que almejar. Como é que pode a gente almejar mais as coisas do mundo que as coisas de Deus? Não tem algo errado nisso? A gente tem que ter cuidado para em nosso coração não entrar as coisas do mundo. E aí as pessoas que
tem no coração as coisas do mundo, na hora que Cristo vir, vai receber com tristeza. Por quê? O que vai falar para Cristo? Ah, Senhor, porque você já veio agora? Eu ainda não tive a minha promoção, eu ainda não comprei meu carro novo, eu ainda não tive meus filhos, eu não casei meus filhos. Ah, Senhor, por que você veio agora? Tem muita gente com o coração não está preparado para receber a Cristo. Se Cristo vem esse ano, tem muita gente que não está preparado para receber a Cristo esse ano. Se Cristo vir esse ano. E é triste isso. É triste porque o coração não está voltado os olhos para Deus. Está voltado os olhos para as coisas do mundo. Mas a gente tem que ser a geração que faz a diferença. Que a gente olha para as coisas do mundo e diz: comigo, não. Aqui, no meu coração, não. Na minha casa, não. Por quê? Porque a gente tem que fazer a diferença. A gente é cristão e a gente mostra que é cristão desse jeito. É na luta, na dificuldade que a gente mostra a diferença. Que a gente mostra a luz de Cristo, que a gente mostra o Evangelho. Então, eu quero orar. Quero voltar aqui para Mateus. Mateus 13, 23. Eu quero orar sobre isso, que isso aconteça na nossa vida, que isso aconteça com os nossos filhos, que isso aconteça com os nossos netos, que isso aconteça com a nossa família, sobre vermos não somente a nós, mas os que estão em nossa volta, os frutos, que diante de todas essas lutas, diante de todas as dificuldades que vêm em nossa vida, que a gente se apegue à palavra, que a gente tenha fé na palavra de Deus, sabe? E eu quero orar sobre isso porque eu quero isso para minha vida, eu quero isso para sua vida também, que a gente dê frutos, que a gente compreenda a palavra, que a gente entenda a palavra, que a gente guarde a palavra em nosso coração, sabe? Que a gente se preocupe mais com o nosso espírito que com o nosso corpo. Que a gente se preocupe mais com o nosso espírito do que com o nosso corpo. Porque o nosso espírito vale muito mais para Deus do que o nosso corpo. E eu quero orar para que essa palavra de Mateus 13, 23 se cumpra em nossas vidas. Amém? Então, Senhor, nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a dar fruto. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos ajude diante deste tempo e livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos ajude, Senhor, a ler a Tua palavra todos os dias. Nos ajude, Senhor, também a guardar a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra venha com compreensão em nossa mente. E nos ajude, Senhor, a praticar a Tua palavra todos os dias. Seja, Senhor, o nosso professor, o nosso mestre e nosso pastor neste tempo. Mesmo, Senhor, com esse tempo tão confuso, tribulado, incerto, Senhor, seja, Jesus, a nossa paz, seja, Senhor, a nossa paz, e livra-nos de todo mal, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, diante das nossas lutas, diante das nossas fraquezas, diante de tudo que vem para fazer com que a gente caia, Senhor, seja a nossa força. Senhor, diante da nossa fraqueza, seja a nossa força, Senhor. E ajuda-nos, Senhor.
todos os dias a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então, eu vou ficar por aqui. Que essa mensagem te abençoe. Que a palavra de Deus abençoe a tua vida e o teu espírito. Abençoe o teu coração. Que a palavra de Deus te dê muita paz. É o que tem acontecido comigo. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, entre em sua mente e em seu coração. A paz de Cristo. Que a gente aumente cada vez mais a nossa fé. Porque Deus quer nos levar para o céu. Porque Deus quer nos preparar para o céu. Porque Deus quer também nos usar para abençoar outras vidas, abençoar outros espíritos, sabe? E eu tô falando de espíritos humanos, tá? Para vocês entenderem melhor. Porque ainda que estejamos neste corpo, nós somos espíritos. E que a gente não esqueça disso. Que o nosso tempo é bem limitado, o nosso tempo é bem curto. Mas se a gente coloca os nossos olhos para Cristo, se a gente coloca os nossos olhos para a nossa esperança, que é Cristo, a gente não vai ter medo de nada. A gente não vai ter confusão em nossa mente, a gente não vai ter incerteza em nosso coração. A gente vai ter paz de Cristo. Porque Ele quer isso. Ele quer nos dar muito mais do que a gente imagina. Ele quer nos dar muito mais do que a gente espera. E que a gente se agarre a isso, as verdades de Cristo, as obras de Cristo, o amor de Cristo. Então, que vocês fiquem com Deus, que vocês fiquem com Cristo e até a próxima.